A mentira que te contaram sobre Brasil contra França na Copa de 2006, mano. Eu quero saber o que me contaram. Tipo assim, me contaram o seguinte. Me contaram que a seleção brasileira tinha bons jogadores, não tinha esquema tático, ninguém defendia, tinha tipo assim... 6 jogadores defendendo, mais o goleiro, é isso? É, mais o goleiro, 7 e 4 ficavam de boa, que era o Kaká, o Ronaldinho e o Ronaldo Adriano. Vamos ver o que esse vídeo vai fazer pra falar pra gente aqui. Desiludida quanto à seleção brasileira, sem craque geracional, dono de bola de ouro e que nunca levantou uma tacinha sequer com a seleção. Mas isso já foi muito diferente na minha infância e talvez na sua também. Ó, o Simonetti é brabo, tá? Simonetti é brabíssimo. Isso foi sem dúvida nenhuma a Copa que o torcedor brasileiro mais criou expectativas na história. Pra você ter noção, o Brasil vinha de um título de Copa do Mundo em 94, um vice em 98, outro título em 2002 e uma vitória heróica contra a Argentina em 2004. É muita coisa boa, né, velho? É muita coisa boa. Esse manto aqui, inclusive, pra mim, é uma das camisas mais maneiras da seleção. E no meio disso tudo tinha um elenco recheado de craques. Não é como se a seleção tivesse... Pô, o Ronaldinho gostava de lamber os beiços, né, mano? Altos jogos assim antes de começar, tá lambendo os beiços, velho. Jogadores. E isso hoje o Brasil tem também. A seleção brasileira tinha os melhores. Ronaldo! Mas não era o melhor do ano, não. Várias posições eram cobertas pelo que hoje a gente considera os melhores da história do futebol. Só bate o olho nessa escalação aí que foi pra campo contra a Gana nas oitavas de final da Copa. Cafu e Roberto Carlos titulares no alto da lista dos maiores laterais da história. Doido. Lúcio e Juan multivitoriosos. E mais na frente o que ficou conhecido como o quadrado mágico. Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. É só o Emerson e Zé Roberto aí que, tipo assim, que não são... Uau, mas mesmo assim são grandes jogadores, tá ligado? O Zé Roberto eu conheço mais a carreira, o Zé Roberto era pica. O Emerson nem tanto, não conhecia tanta carreira, no caso. 3 vencedores de bola de ouro, além deles o prodígio Adriano Imperador. No banco, Robinho, Juninho Pernambucano, Cicinho, Rogério Ceni, no FIFA era loucura essa seleção no FIFA, Se tinha uma seleção pronta pra ganhar a Copa, essa era a seleção de 2006. Mas o destino você já sabe qual foi, né? E aí eu te pergunto, como é possível um time com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Kaká não conseguir dar um chute perigoso sequer contra a França? Não dá, Muita gente não lembra dá do pra placar de entender 1 a 0, isso não, ô Simonetti. Foi dominado, humilhado e colocado no bolso naquela partida. Esquece aquela fase de grupos enganosa contra times pequenos. Todo mundo se iludiu nessa. Nesse vídeo a gente vai focar só nos 90 minutos que provaram que talento sem organização e sem vontade não ganha Copa do Mundo. Vamos ver isso aqui. E foi assim Vamos ver isso aqui, eu tô empolgado. A história perdeu uma Copa do Mundo pra França. Pra começar a história eu preciso te dizer que eu vou te mostrar essa história de uma ótica totalmente diferente. O meu objetivo no final é te mostrar como o saudosismo é prejudicial para o desenvolvimento do futebol. E se eu conseguir mudar a sua opinião, eu tô ligado já. Eu quero que no final você deixe um comentário aqui, beleza? Mas antes da gente ir para essa história, eu quero te dizer que não foi nem um pouco fácil viver esse momento de novo. E para mim foi especialmente dolorido porque foi no dia do meu aniversário de 9 anos. Todos os amigos lá em casa, campeonatinho de Winning Eleven, todo mundo curtindo, se divertindo, comendo pra caramba. Hoje tem Brasil e França, nós vamos ganhar, vamos passar, só alegria. Que o Henry encontra o fundo das redes. Aí você já imagina o desastre. Então reviver isso pra mim foi especialmente dolorido. Foram 90 minutos de agonia como se o jogo tivesse acontecendo naquela hora na minha frente, mas sem a possibilidade de fazer nada. Por isso, se você me entende, tá comigo nessa, já larga o like aqui embaixo e bora pro vídeo. Fechou, Simonetti, fechou. Bora ver isso aí, cara, bora ver isso aí. E eu quero começar o vídeo de um jeito diferente. Ao invés de eu criar todo aquele suspense pra só no final a gente falar do gol do Henry, eu quero tirar o band-aid de uma vez. Eu quero passar por isso de uma vez por todas e exorcizar esse fantasma aqui no vídeo com vocês. Só que revendo o jogo, teve uma parada que eu percebi que quase ninguém percebeu. O Roberto Carlos não é o grande vilão daquela jogada. Não, porque tipo assim, mano... Isso aqui, velho, na época da Copa do Mundo, velho, o Fantástico acabou com o Roberto Carlos, pô. Tipo assim, repetia, não só o Fantástico passou e durante a semana, mano, a coisa que você mais via era o Roberto Carlos ajeitando o meião. Só isso que você viu, foi por anos assim, cara. Esses 2, 3 segundos mais dolorosos. Agora, uma coisa que não existe aqui pra mim, ó, olha só. Mano, os franceses correm 5 franceses pra bola e 3 brasileiros, mano. Isso aqui não existe, cara. Tipo assim, beleza que o Roberto Carlos talvez não seja o único vilão, mas isso aqui é um absurdo, pô. Como é que corre 3 brasileiros e 5 franceses, mano? Que isso, cara? E aí tem amigo meu que fala que a culpa foi do Dida.
que tomou o gol, que tinha que ter saído nessa bola. Dois, onde a bola vai? Segundos mais dolorosos. Tem como sair nessa bola não, pô, tá maluco, velho. Eu quero começar a jogada do começo pra gente entender um pouquinho qual era o contexto daquele jogo. Vamos entender. O Brasil naquela partida tinha uma dificuldade especialmente grande de conseguir construir as jogadas. Era muita coisa forçada nas costas da defesa, tipo esse lance que a gente tá vendo aqui com o Kaká, que fica sozinho, isolado aqui na beirada, e o Thuram, naquela altura, um dos melhores marcadores do mundo, vai acabar desarmando ele aqui. A bola divide, jantado, sem né? falta, né? Os dois disputam aqui. Jantado, Kaká. Ele até tenta fazer uma faltinha, bota o bracinho aqui, tenta segurar a perna do francês e o cara vai rebocando o Kaká. E isso daqui, nessa Copa do Mundo, era muito normal. Tá na pressão, tem o Vieira sozinho aqui na frente dele, larga chutão pra frente. Que era outra época do futebol, não tinha essa parada, vamos ficar com a bola, não. Era tipo assim, tá perigoso, chuta pra frente, velho. Tava subindo tá ligado? também. Bola nas costas da defesa, e o pior é que isso daqui dava certo, por isso que os caras faziam. Bola longa e vai sobrar aqui pro Ribéry puxar o contra-ataque. Ele tenta um contra o Juan, e tem uma parada nessa Copa que me incomoda muito, e você vai ver durante todo o vídeo. A câmera até que é bem aberta, mas em vários momentos ela fecha muitas vezes e muito próximo da jogada. Então você quer ver o que tá acontecendo, a gente consegue ver aqui o Ribéry e o Juan. Mas o que dá pra entender? O Roberto Carlos subiu junto pra fazer... O Juan tá fazendo ali, dando a cobertura pro Roberto, né? Pressão, e os laterais do Brasil eram muito agressivos, ao meu ver, até demais em alguns momentos. E aí o Juan é quem tem que fazer a cobertura. Beleza, vai ganhar aqui do Ribéry, a bola sobra, bola dividida, e aí entra o nome não só desse jogo, como da Copa inteira. Esse carequinha aqui, camisa 10, que essa nova geração não viu esse cara jogar direito. Essa Copa foi a última dele, inclusive ele aposenta na final, perdendo o jogo, perdendo a Copa e expulso depois de dar a cabeçada no Materazzi. Mas final, o que ele jogou nesse jogo é sacanagem. A bola chega meio disputada aqui, né? Parece que é uma Makelele que ganha por cima. A bola sobra pro Zidane e o Ronaldo Fenômeno vem marcar ele. E ele dá um chapéuzinho no Fenômeno. Pô, na moral, esse chapéu que o Zidane deu pra zoar o Ronaldo, velho. Porque os dois jogavam na época... 2006 jogavam juntos ainda no Real Madrid. Então, tipo assim, fez pra zoar, só. Fez pra zoar, tipo assim, ó, toma o chapéu aí, ô... Tá ligado? Como se fosse tranquilos aqui, ritmo de treino. Inclusive os dois já se conhecem bem de Real Madrid, né? Bola na beirada, e esse daqui é o Abidal, que foi lateral do Barcelona por um tempo. Acho que chegou até a ser capitão do Barça. Eu lembro dele levantando taça de título da Champions, ele e o Puyol juntos. E aí vem construindo e solta, isso que rolava muito na Copa, soltar um passe onde não existe vantagem nenhuma. Depois, hoje em dia, a gente ouve falar, né, que esse passe aqui do lateral direto pro ponta, ele é muito ineficiente porque ele geralmente vai pegar o ponta de costas, pressionado pelo lateral, e aqui não é qualquer lateral, né, é o Cafu, mas eu quero chamar a atenção, quando a gente volta um pouquinho mais, como que o Brasil tinha dificuldade de proteger esses espaços pela beirada. Mas daqui a pouco eu volto e explico um pouquinho melhor. O Brasil vai progredir, esse passe que não tem vantagem nenhuma, e aí essa dividida, que com todo respeito, pra mim isso aqui não é falta. Moldavia protegendo, e antes que possa acontecer qualquer coisa, o juizão já marca a falta, o Cafu Que isso? Eu não sabia disso, mano. Eu não sabia que essa falta tinha... O futebol todo dia ele bate na gente, né, velho? O futebol todo dia agride a gente, velho. Isso aqui não foi falta nunca. Roubaram a seleção brasileira em 2006, era pra gente ter sido campeão, mano. Calma. Aqui, né? Sai dando risadinha. Pô, mas não sabia disso, velho. Aí a gente vai ver a cobrança de falta. Aqui vocês já entenderam muito longe essa cobrança, onde que vai parar esse negócio. Eu quero chamar a atenção pro que tá rolando ali na área. Se liga, o Zidane sinaliza, o Vieira ali na área. Aqui, o melhor frame que a gente vai ter é esse. Porque todo o problema que eu comentei da Copa, toda hora eles fechavam o ângulo. Aqui o que a gente vê? A seleção protegendo a entrada da área e, pra mim, tem três caras que estão meio descompromissados aqui. A gente tem o Roberto Carlos no segundo pau, essa imagem você já viu várias vezes dele arrumando o meião, ele baixado ali, descansando um pouco. Me parece esse cara aqui ser o Kaká, olhando meio pra trás, olhando pros marcadores. E o Ronaldo, mais carequinho aqui, voltando devagarzinho. Não me parece o auge do compromisso desses caras. Mas tem um porquê. Qual que é a lógica? A partir do momento em que o Zidane vai fazer a cobrança, 5 jogadores da seleção, não só o Roberto Carlos, como esses três aqui, loucura, e esse outro... Mano, isso aqui é loucura numa Copa do Mundo, isso aqui acontecer, velho. Não existe isso aqui não, mano. Cara, os caras estavam em outro planeta, velho. É uma Copa do Mundo, cara. Como é que ninguém vai nessa bola? Estão esperando. Pra mim, esse aqui tá meio errado, né? Eu não sei o que ele tá fazendo muito adiantado. Mas claramente a estratégia da seleção brasileira era fazer uma linha de impedimento. E se todo mundo tivesse seguido à risca a orientação do Parreira, que o Roberto Carlos falou que foi treinado naquela Copa, estaria essa galera toda em impedimento aqui. Só que qual que é o problema? Metade combinou e metade não. Tem como não, velho. Tem como não, mano. É falta de compromisso essa porra aqui, velho.
como que pode metade do time fazer uma jogada e a outra metade fazer outra jogada? Gente do céu, velho. Para que o Zidane levanta, pronto. Gilberto Silva, Lúcio e Juan estão dando condição legalíssima para esses caras. A bola atravessa a área e aí chega o Henry quase dentro do gol, né? Pô, mano, finalização do Henry é pica nesse lance também, né? Aqui dá mesmo, o pulinho, ó, fica no ar pra finalizar, tá ligado? A bola até... Não sei se bate nele, né? Mas pega aqui no teto do gol, praticamente impossível de pegar. Desse ângulo ainda é mais claro, ó. Na hora que o Zidane... Vamos ver, o melhor frame acho que é esse aqui. Na hora que o Zidane encosta, os caras estão rasgando todo mundo em impedimento. Mano, na verdade, quem regaçou ali foi o 3 ali, parece, velho. Esse pau Juan. Não dá pra identificar, mas ele que regaçou, porque os outros dois não dão condição pro Henry. Até esse cara aqui parece o Cafu, meio descoordenado, um pouquinho adiantado. Mesmo com ele avançado aqui, o Henry ainda estaria impedido. O problema são desses três, em especial do Lúcio, né? Que tá mais na frente de todo mundo. Bola chega lá no segundo pau. Eu vou parar por aqui, porque você não merece passar por isso de novo. Na moral, doeu tá isso aqui. Aqui, ó, doeu aqui dentro. Só que assim, convenhamos, você viu a escalação da seleção brasileira, um craque melhor que o outro, mas a seleção da França também era um baita de um time. Só aí nesse lance a gente já falou de Zidane, falou de Henry, falou de Vieira, que tinha jogado muita bola na temporada anterior pelo Arsenal, Makelele comendo a bola, Thuram, um timaço também. Então tomar um gol pra França não era lá um grande problema. O problema é que o Brasil foi tão inoperante que não chegou a levar perigo nenhum. E revendo o jogo, hoje mais maduro, com olhar analítico mais pronto, deu pra pegar uns detalhezinhos que eu não tinha pegado na época. Com 9 anos é difícil pegar, vindo aqui pra nossa pranchetinha, a gente tem uma noção de como é que jogava esse Brasil. Basicamente era escalado com Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho e Ronaldo. Eu montei eles nesse 4-4-2 losango. Foi com o Juninho que a gente foi, o Adriano foi banco no jogo. Que pra mim foi o que melhor se encaixou com o que o Brasil tentou fazer. Mas na prática, quando eu vinha construir aqui pela beirada, por exemplo, aqui pelo lado direito, o que a gente via muito rolar era, ela chegava aqui com o Roberto Carlos, aí vinha o Zé Roberto, o Juninho vinha pra cá, o Kaká vinha pra cá, o Ronaldinho vinha pra cá. Basicamente esse quarteto de meio aqui do Brasil, ele era extremamente móvel e ele ia muito em torno da bola. A França também tinha um pouco disso, tá? A França aqui estava escalada com o Barthez. Se espera um pouco do futebol da época, né? E Galás, o zagueiro que vestia a camisa 10, Sagnol, Abidal, aí Vieira e Makelele de volantes. O Vieira não era exatamente um volante. Ribéry e Maludá, que estavam estourando naquela Copa. Zidane fechando a carreira na Copa e o Henry mais na frente. A parada é que o Brasil tinha muita dificuldade de construir porque a França baixava nesse mesmo 4-4-2 bem fechadinha. Então o Brasil vinha tentar fazer essa saída de bola e aí o que rolava? Geralmente os laterais ultrapassavam um pouco mais, Gilberto Silva baixava e a gente via aqui Juninho Pernambucano e Zé Roberto. Mais ou menos essa lógica. O Henry, ele não tava lá muito focado em tentar desarmar os zagueiros. Ele tava aqui meio que para atrapalhar o Brasil de construir. O Zidane geralmente era um cara que ou tava no Gilberto Silva ou também tava tirando esse espaço. Então o Brasil não conseguia construir por dentro e por fora, quando a bola chegava no Roberto Carlos, o Ribéry saltava e vinha todas as coberturas, tudo direitinho. E aí você vê que o Ronaldo completamente isolado, né, velho? Não tem como a bola chegar, tá ligado? Esses quatro caras daqui fizeram um partidaço esse meio da França. Ribéry, Vieira, Makelele e Maludá. Os caras balançavam toda hora e quando o Brasil conseguia romper um pouco mais as linhas, chegava no Zé Roberto, Kaká às vezes baixava bastante por aqui também, alguém já chegava no cangote e impedia o Brasil de construir. E qual que é o problema? É por isso que hoje em dia, rapaziada, a galera abriu mão dos dois atacantes, tá ligado? Porque se abre mão do Ronaldinho, por exemplo, joga o Ronaldo aqui na frente, velho, você também vai ter três aqui no meio campo. Você vai ter dois pontas, o cara lá na frente, o Ronaldinho aqui não existe mais, tá ligado? Aí, porra, sobe com o lateral também, fica, tá ligado? Hoje a galera abre o jogo, mano. Tipo assim, vão jogar pelas pontas. Você vê o Manchester City jogando, por exemplo. O Brasil tentou demais forçar as jogadas. Ou era bola longa, e isso é uma parada que me incomoda absurdamente, ou era o lateral dominando e vindo tentar arrastar e conduzir sozinho pra linha de fundo, como se ele fosse resolver o jogo sozinho, ou o Brasil forçando um passe por dentro que não necessariamente tinha tanta vantagem, e aí chegava por aqui, alguém dava o bote, e às vezes a França até recuperava e levava um perigo. Ó, se prepara, porque agora vem o jogo em si, eu lembro que esse jogo foi ruim, pô. Esse jogo foi maneiro não, mano. Foi bem chato o jogo. 43 e 12 quando a bola sai. Só que o problema é que o Brasil tenta aqui construir umas 3, 4, 5 jogadas sem qualidade, sem vantagem nenhuma, e vocês vão entender o que eu tô falando. O Brasil vem construindo e aqui fica claro o ponto que eu falei, né?
os dois zagueiros, Lúcio e Juan, o Gilberto Silva baixando um pouquinho mais, e aqui Juninho Pernambucano, e o Zé Roberto ele avançou, ele tá meio que fazendo o papel do Kaká, então o Kaká que abaixou e os laterais já estão começando a passar. E olha, vamos ver se vai dar pra ver aqui, o 4-4-2 da França. Mano, aqui o Ribéry, olha o nosso meio aqui, olha só, velho, ninguém aqui, velho, ocupando esse espaço. Assim, eu não sou o mestre da tática, mas eu acho que isso aqui é um absurdo, tá ligado? Esse meio aberto, assim, na hora de armar a jogada, pô. Não existe isso não, velho. O Makelele e o Maludá na frente, o Zidane e o Henry, que são os caras que eles não estão pressionando, eles só estão tentando... A verdade é que eu acho que como era pra funcionar, era pra ser o Juninho no lugar do Kaká, talvez, e o Kaká aqui no meio. Tirar o espaço por dentro. Aí a bola chega no Kaká, ele vai tentar conduzir. O problema da Copa de 2006 começa aqui, toda hora dava esse zoom absurdo nos jogadores, e aí o Kaká vai tentar um drible pra cima dos dois. Olha e de lá, repente, o passe sem do vantagem Kaká, nenhuma, eu nossa, te pergunto, véio. pra que ele resolve conduzir nessa trajetória? Não faria mais sentido ele talvez tentar atrair o Ribéry pra soltar o passe aqui no Roberto Carlos? Era o Roberto Carlos no 1 contra 1 contra o Sagnol, mas ele resolve conduzir por dentro e soltar um passe fraco, esquisitíssimo de lado. Na hora que ele solta o passe aqui, parece que ele até arrepende. O Zidane, que tá muito próximo, vem, intercepta e a França começa a puxar um ataque perigoso. O Brasil errando saída de bola, bola nas costas, e aí o Dida consegue mal interceptar. Demais, né, o lançamento aqui da França também não foi tão mal, bom. O Brasil vai tentar mais uma vez, tá? Vem aqui pela beirada com o Cafu, e aí o Cafu tenta o tipo de jogada que eu comentei, vários passes por dentro, sem tanta vantagem. E aí tenta no Kaká, até me parece uma boa ideia, tá? Procurar esse passe. Mas eu costumo elogiar eu achei a movimentação do Kaká ruim, o Kaká veio até que o Kaká tinha que ter vindo até que receber esse passe, velho. O lateral que procura construir, que arrisca, mas os volantes da França estavam bem demais. Ó, uma aquele então, antecipando. Assim, pedrada também do Cafu, né, velho? E o Brasil fica de novo com a bola. Aí você pensa, agora vai o Brasil, impossível errar mais uma vez. Zé Roberto solta de lado ali no Roberto Carlos, o Juan vem conduzindo, vem procurando, tentando atrair alguém. Olha, até faz o gestinho aqui. Olha isso aqui. Aqui. Confusão, gente. Não dá, velho. Procurando que alguém se aproxime, procura o Ronaldo baixa, todo mundo vem tentando circular, Roberto Carlos pela beirada, tem o Kaká aqui livre, pode tentar circular, ele faz o quê? Vou tentar uma inversão. E tenta uma inversão onde simplesmente não existe vantagem. Soltar o Ronaldo isso, aqui no espaço, onde já tem o Abidal, o Maludá poderia baixar, e aí beleza, teria dois zagueiros aqui contra o Ronaldinho, que tá um pouquinho mais avançado. Beleza, vamos lá, a França corta e vai mais uma vez tentar construir jogo feio, sem sucesso. O Brasil impede. Senhora. Aqui, até esse momento, a França tentava, mas não conseguia chegar tanto no gol do Brasil. E aí pra mim vem o lance mais absurdo. A bola sobra no Zé Roberto, ele com um pouquinho mais de tempo e espaço, né, ao Makelele ocupado aqui com o Kaká, me parece, com o Juninho Pernambucano. Tem muito espaço pra jogar. Um pouco longe, já que ele estava ocupado com o Kaká. E aí o Zé Roberto vai ter mais espaço. Bate o Henry, consegue bater o Makelele e vê o Kaká livre do outro lado. Boa jogada. Largou o Kaká. Agora que é a hora do Roberto Carlos descer aqui, ó, igual louco. Isso aí, ó. Tá certo, é. Kaká conduz e pra mim aqui, boa atitude, tá? Conduziu, soltou no Roberto Carlos na ultrapassagem. E aí você olha, opa, Ronaldo pisando na área. O Ronaldinho tá um pouquinho atrás. Pô, o Ronaldinho tinha que estar aqui pra receber essa bola, velho, eu acho. Tá pisando 3 zagueiros da França, o Brasil tem uma possibilidade de um 3 contra 3. Não é das melhores oportunidades, mas é uma chance. Manda essa bola o que o na área, Roberto Carlos faz? Vou finalizar daqui. Ah, mentira. O cara tenta um chute do meio da rua, sem ângulo e com um bloqueio na frente. A bola estoura aqui no Sagnol e lateral pro Brasil. Não dá. Aí não dá pra ser feliz então, né, rapaziada? Aí fica complicado o torcedor brasileiro sorrir, mano. Cara, ainda bem que eu era criança na época desse jogo, senão eu teria ficado muito irritado com a seleção. Pode falar puto mesmo. A parada é que não parou por aí. Então a gente viu que a França chega num gol de bola parada, que até aí poderia ser o jogo foi ruim, eu lembro que eu achei esse jogo ruim, velho. Eu era criança, vi só essa vez, absolutamente nada. E imagina que esse recortezinho de 1 minuto que eu te mostrei, eu assisti por, sei lá, 90 minutos do jogo. E aí tem uma parada que me pega muito. A seleção da França não jogava um futebol lindo, vistoso, não. A gente viu o Zidane dando aquele chapéuzinho no Ronaldo ali, coisa linda, maravilhosa. O Zidane faz uma bela de uma partida, bem plástico, mas era um jogo bem direto, bem físico também. Tudo isso que o Brasil tentava, de colocar o lateral pra ultrapassar e sair trombando, tentar driblar por dentro onde não tem vantagem, arriscar passe sem vantagem, tentar inversão, tentar bola longa, a França fazia também. O problema é que tinha uma diferença de encaixe nas duas formações, que em 2006 eu não sei o quão normal era ter análise de desempenho, pelo menos no Brasil, que parece que o Parreira não encaixou muito bem uma coisa com a outra. Olha só. Aqui, ó, a gente voltou pra nossa pranchetinha e aí a gente tem o Brasil exatamente... O Parreira deve ter chegado nessa Copa e falou assim, ó, joga aí, ó, vocês são um monte de bola pra caramba, tem não sei quantas bolas de ouro aí envolvidas, joga todo mundo aí, vai. Mete marcha. Naquele 4-4-2 losango.
Hoje, não é tão normal que os times ataquem e defendam na mesma formação, mas naquela altura parecia ser normal. O Brasil atacava no 4-4-2 losango e defendia no 4-4-2 losango. A França atacava e defendia nesse mesmo 4-4-2. O problema é quando a gente coloca isso daqui na mesa. O que acaba acontecendo? Como o Brasil concentra 4 jogadores por dentro desse espaço, e obviamente a ideia era tentar gerar uma vantagem de um 4 contra 2, ou pelo menos 3 contra 2, quando o Gilberto Silva baixava, até para segurar um pouquinho o Henry. O problema é que na hora de defender isso não fazia muito sentido, porque se liga, faz as contas aqui comigo. Geralmente tinha o Ronaldo e o Ronaldinho mais preocupados aqui com os zagueiros, quase ninguém de olho no lateral, porque o espaço era muito distante, e o Brasil meio que congestionando aqui o espaço por dentro. O Lúcio e o Juan geralmente pegavam um dos atacantes, aí a gente viu o Cafu e o Roberto Carlos mais abertos, mas muito distantes para marcar qualquer jogador, e aí geralmente o Ribéry e o Sagnol, e do outro lado o Maludá e o Abidal tinham um pouquinho mais de espaço para percorrer, porque pensa comigo, se o Zidane vem por aqui, a gente vai ter Zidane, Maludá e Abidal contra geralmente Juninho e Cafu. Tá ligado? Mano, é o que o futebol de hoje em dia é isso aí, tá ligado? A galera amplia o campo, velho. E, tipo, mano, ninguém hoje em dia joga, tipo assim, nessa formação que o Brasil joga, tá ligado? Ninguém. Hoje, todos os grandes times do futebol têm pontas ou alas, tá ligado? A Inter, por exemplo, a Inter tem 2 atacantes, mas a Inter tem 3 zagueiros e joga com uma linha de 4, 2 volantes e 2 alas, tá ligado? Então, tipo assim, velho, é 3 alas? Não, 2. Sei lá. Bota fé? Hoje, mano, o futebol tem que ter amplitude, velho. E essa amplitude não chega só com os laterais, porque você não consegue fazer isso, velho. Não tem como você jogar com 4 jogadores centralizados no meio, é impossível. É impossível, o futebol hoje precisa de amplitude. 3 contra 2. O mesmo acontecia do outro lado, porque o Vieira ele não era exatamente um volante. Ele muitas vezes avançava para essa zona do campo, deixava só o Makelele aqui, aí a gente via Vieira, Ribéry e Sagnol contra Zé Roberto e Roberto Carlos. Se o Brasil tivesse muito organizado, ainda tinha o Gilberto Silva que equalizava no mínimo um 3 contra 3. O problema é que nem sempre acontecia. O Zidane vinha para cá também, tentava segurar o Gilberto Silva, e a França conseguiu explorar muito bem esse espaço pelas beiradas. Ó, esse primeiro lance aqui pra mim já é maluquice. Eu até puxei um pouquinho antes só pra vocês verem o que o Zidane aprontava nessa Copa, tá? Ele pressionado aqui pelo Kaká, domina, pum, de esquerda, devolveu. Aí a França vem construir, e aqui dá pra gente ver a marcação do 4-4-2. Demais, velho. Olha só isso aqui, mano. E Ronaldinho. Olha o cara aqui embaixo aberto, livre, velho. O Kaká aqui, Juninho Pernambucano e Zé Roberto, e ali atrás tá o Gilberto Silva. A França vem construir pela beirada. E olha o Zidane aqui, ó. Zidane já baixando, era um cara que tinha mobilidade pelo campo livre inteiro, também. Muito livre. O Cafu não tá colado nele, não. De terno. E aí a gente chega nesse cenário aqui. Como o espaço pela beirada era muito mal protegido, geralmente Mano, olha isso aqui, velho. Olha esse espaço que o cara tem pra jogar aqui, velho. Lateral do Brasil, ele tinha que avançar até o meio de campo para ajudar a cobrir. Então, ó, o Juninho ainda tá por dentro, o Cafu larga lá de trás para vir acompanhar o Zidane. Só que qual que é o problema disso? Geralmente, o encaixe era o quê? Era o Juninho tentando tirar um pouquinho o espaço do lateral, o Abidal por aqui, e o Cafu, ele tinha que estar preocupado com ponta nas costas dele. O Maludá, que começa a aparecer aqui no cantinho da jogada. É, porque o Kaká é tipo assim, peça morta ali pra marcar. Olha lá, paradão, velho. Então fica ainda mais complicada quando o Zidane dá um toquinho pra frente, sutil, tá? Só esse totozinho aqui pra tirar do Cafu, pisa na bola, e aí ele consegue chamar a atenção do Cafu e do Juninho Pernambucano por dentro. Juninho, na verdade. E aí o que ele faz? 2 contra 1, ele vê o Abidal passando, troca a bola de pé e dá um tapinha por trás do Cafu. Vai lá. E aí qual que é o problema? Abidal se o Cafu já não tinha jogar. avançado demais e deixado o Maludá nas costas dele, agora é Maludá e Abidal nas costas. E o Gilberto Silva até foi bem, fez a cobertura legal aqui na diagonal para cobrir as costas do Cafu. O problema é o Abidal atacando com tudo aqui. Ele vai soltar na beirada, na hora que o Gilberto Silva divide, né? Opa, vou no Abidal, deixa que eu vou nele. A bola vem aqui no Maludá. Até me bateu uma dúvida se não estava impedido. Tava não. Bola aqui na beirada, vai fazer o levantamento na área. Até poderia ter sido melhor, tá? Mas mano, eu te digo que foi se melhor. ele levanta essa bola bem pro Henry, era caixa, filho. O Henry livre na área. Porque tem esse detalhe. O cara cruzou mal e o Roberto Carlos conseguiu tirar lá do outro lado. Mas se o cara cruza na cabeça do Henry, o Henry tá livre na área, pô. Livre. O Thierry Henry tá livre na sua área numa quarta de final de Copa do Mundo. Você acha isso honesto? Isso é uma safadeza. Brasil, no segundo pau, Roberto Carlos corta. Aí tem outras jogadas. Ó, nós atacando aí, ó, Ronaldinho. No primeiro tempo. O Brasil vem tentando construir dele. sem muita vantagem. Ronaldinho, o Cafu faz um cruzamento. Não, e olha o Ronaldo ali no meio da zaga ali, mano. O que ele vai fazer, velho?
baixíssima qualidade. E que fique claro, eu não sou hater desses jogadores. Eu sou hater do que eles fizeram dentro dessa partida na Copa do Mundo. A França corta, e aí, bicho, esse cara aqui é um gênio, tá? Quem não viu o Zidane jogar, esse pouquinho aqui já é monstruoso. Domina, a bola fica meio em disputa, o Makelele vence, e aí o Zidane recebe. E aí, mais uma vez, o problema da Copa de 2006, que toda hora queria dar foco nos caras. Só que esse foco aqui foi maneiro. Quando a gente volta um pouquinho, o que a gente vê? O Zidane aqui, o Henry atacando a profundidade, e aí tem o Cafu já tá me aqui, parece velho, que o tomando bola Gilberto na Silva e o Zé costa, Roberto. E aí o que é mais lógico pra mim? Talvez ele conduz aqui pra cima do Cafu, o Henry rompe nas costas e ele solta o passe. Só que ele faz o mais difícil e dá certo, cara. Ele conduz, vem aqui, mata o Lúcio na primeira jogada. Acho que era o Lúcio, não era o Cafu. Vem o Gilberto Silva, toma também. Vem o Zé Roberto, ele solta o passe de lado e olha o Vieira infiltrando nas costas da defesa. Mano, incrível. Aqui o Brasil deu sorte por 2 motivos. Pô, desorganização monstruosa, velho. Primeiro, não era o Henry. Se era o Henry, ele bota na frente aqui, ninguém pega. Segundo, o juiz foi benevolente aqui, né? Porque o Juan não toca na bola, quem toca é o Vieira e pega em cheio o Vieira. Hoje, talvez a gente pode até discutir porque não era uma chance clara e manifesta de gol, mas nessa época era muito normal dar vermelho por causa disso aqui. E olha que bizarro. Falta pra França, Zidane e Henry na bola, a barreira tá dentro da área, te convido a olhar isso daqui. O Henry vai cobrar, todo mundo pula, a bola bate na barreira e depois todo mundo cai e só um cara que tá pisando basicamente em cima da linha. Só que o que o juiz deu na hora que essa bola bate aqui na barreira? Ele deu mão do Ronaldo. Acho que dá pra ver mais ou menos aqui. Hoje em dia precisaria do VAR, para ver se foi dentro ou fora da área. Mas na época, como não tinha o VAR, a gente se deu bem. O Ronaldo até tentou conversar aqui, parece que ele falou que bateu na cara dele, né? Mas a gente sabe que não foi, né, Ronaldo? O replay não mente. E aí, na sequência da cobrança, mais de perto ainda, o Zidane tenta bater, bate mal pra caramba no meio da barreira, a bola desvia, e aí o juizão acaba o primeiro tempo. Assim, primeiro tempo muito ruim mesmo da seleção. Isso porque o jogo ainda tava em 0-0. Pô, a impressão que dava, sabe qual é a impressão que dá? Sendo, tipo assim, humilde, de brother, que eu conseguiria ser técnico da seleção em 2006 e faria melhor. Essa impressão que dá. Tipo assim, o Lucas de hoje, né? Obviamente, não o Lucas de 10 anos. Mas o Lucas de hoje, pô. Tipo, com o que eu sei de futebol, que é basicamente FIFA, mais nada, eu ia fazer os caras jogar melhor. Impressionante, né, velho? Aí olha o que rola no segundo tempo. Ó, o segundo tempo começa e aquela mesma lógica vai acontecer. Ó, o Zidane começando a baixar aqui. Era um cara muito móvel. A gente não sabia se ele era volante, se ele era ponta, se ele era meia. Ele fazia um pouquinho de tudo. Ele baixa tanto que o Roberto Carlos vem perseguindo ele. Só que se você lembra bem da pranchetinha, geralmente o Roberto Carlos, desse lado daqui, ele ia bater de frente com o Ribéry. Enquanto o Zé Roberto... Tem um cara solto aqui embaixo, ó. O Ronaldo deveria estar de olho no Sanhol. Não é o que acontece. O Zidane dá um tapa de primeira, mais uma classe, e o Sanhol tem tempo e espaço livre aqui pela beirada. Olha o Zé Roberto aqui junto do Vieira, também que largou a volância para vir avançar um pouco mais. É chocante. Ele conduz, o Zé Roberto meio que faz a cobertura, só que o Sanhol se sai super bem. Ele solta o passe aqui na profundidade pro Henry. O Henry sustenta a pressão do Gilberto Silva bola do e dá um tapinha de calcanhar. A bola chega dentro da área, mas o Juan consegue sabe o que é o negócio? É que os caras eram muito bons também, mano. Tipo assim, o Juan era pica, pô. Então, por mais que o sistema fosse todo torto, os caras são tão bons que eles conseguiam ler a jogada ainda e dar uma consertada, tá ligado? Mas é tudo no Bumba Meu Boi, na agonia, pô. Certo, aqui é o 3, né? Era o Lúcio, não era o Gilberto Silva. Só que o mais bizarro pra mim foi isso daqui. Não vou mostrar o gol do Henry de novo, tá? Mas o jogo já tava 1-0, 60 minutos. Tinha acabado de tomar 1-0. A França vem construir com o Abidal, o maldito take mais aproximado. Mas isso daqui, mais uma vez, era muito normal nessa Copa do Mundo. Bola longa e seja o que Deus quiser. O Abidal solta a bola na profundidade e perceba que como não tem muita vantagem, né? É um atacante contra 2 zagueiros, o ponta contra o lateral. Mas é normal. Só que o que rola é que essa bola sai tão na profundidade que o Ribéry consegue chegar. Ele trava, ele com o Lúcio, e ele consegue nesse momento, ó, ele vem tentando todo momento ganhar as costas do Lúcio. Ele pisa e tenta girar, o Lúcio não deixa. Então ele volta. Ele volta, tenta mais uma vez, pisa e tenta girar. E na hora que o Lúcio dá o tranco, ele troca esse pé de apoio, ele coloca o pé um pouquinho mais pra dentro, é que ele dá a liberdade pro Ribéry girar. Ribéry gira, pisa dentro da área e olha o Zidane pisando aqui. Talvez você nem lembra desse lance, né? Não lembro, o Ribéry vê, dá o toque, o Juan desvia só o suficiente pra matar o Dida e o Zidane, talvez ele achasse que essa bola fosse entrar direto, então ele não se jogou. Olha essa bola, não lembrava disso, olha que momento exato que ele vê que não vai ser gol e bota a mão na cabeça. Isso aqui, meus amigos, era o 2-0, pra não falar 3-0 se o juizão não dá o pênalti ali naquela mãozinha do Ronaldo da barreira. A gente pode discutir, né? O Ribéry gigantesco que regaçou o Lúcio. Ele tava com a mão assim, um pouquinho aberto, mas ele era um dos caras
caras do meio da barreira. A bola provavelmente bateria no peito de alguém, não teria tanta influência, mas o juiz marcou mão. E se ele marcou mão, se ele soubesse que foi dentro da área, ele marcaria o pênalti. Tristeza. Cara, que vídeo esse vídeo. É triste, então, assim, mano. Passado É triste, por essa história, velho. o que a É gente pra chorar esse o vídeo Brasil aqui. tinha uma baita de uma seleção que não conseguiu fazer frente contra a França, que também era uma baita de uma seleção, mas o principal motivo não é que as peças individualmente do Brasil não eram boas. É que o não teve problema é que a gente vê que organização, né, o velho? coletivo é muito mais importante que o individual. E o Brasil, dentro desse jogo, tinha um monte de craque que não sabia se conectar. A verdade Não, os caras não também é sabem o que fazer, pô. O Ronaldinho não sabe o que fazer, velho. ficou meio iludido pelo que veio antes. O Brasil ganhando de 4-1 do Japão, que naquela época não era nem perto do que é o Japão de hoje em dia. E o Brasil depois, nas oitavas de final, pegando o Gana, metendo 3-0 e o Ronaldo virando o maior artilheiro de todas as Copas. Aquilo ali criou um alvoroço na seleção e era um momento de vingança pela Copa de 98. Mas a verdade é que dentro de campo, não foi só o Roberto Carlos ou só um lance. O Brasil podia ter tomado 2, 3, talvez até mais dentro desse jogo. O fato também é que numas quartas de final de Copa, a França não ia ficar se expondo e procurando mais gol, mais gol, mais gol. Depois que acha aquele de bola parada, baixa um pouquinho mais, fora esse lance que eu acabei Copa de mostrar do mundo, aqui, pô, que o vai Zidane ficar... poderia ter colocado pra dentro. E com isso tudo, pra mim, fica uma mensagem muito clara. A nostalgia, ela é muito seletiva. Ela lembra só da parte boa, ela lembra que a gente tinha um monte de jogador bom e que no início... Pô, mas o cara que acha que isso aqui dava... que essa seleção foi bem é porque o cara realmente não entende de bola. Tipo assim, eu sabia que a seleção tinha feito um péssimo jogo desde o dia do jogo, velho. Desde o dia do jogo eu carreguei isso pra minha vida. E eu não sabia que tinha sido tão ruim igual eu vi aqui agora, tá ligado? Mas tem cara que acha, tipo assim, nossa, que pecado, tá ligado? Aí critica a seleção do Tite, que jogava muito mais bola que essa seleção. Em bola jogada, jogava muito mais, jogou uma Copa muito melhor. Aí era todo mundo craque, tinha 3 bolas Mas, de... né? Não vão concordar comigo, vamos chamar de lunático. Mas as pessoas são assim. em campo. Naquela Copa, o Kaká ainda não tinha ganhado, mas ele ia ganhar no ano seguinte. Mas não lembra que a conexão desses caras dentro de campo não existia tão bem assim. E pra mim ainda tem uma outra parada. A nostalgia, ela tende sempre a supervalorizar o que aconteceu antes do momento atual. Mas eu vou te mostrar alguns lances desse jogo que mostra que ver um jogo de Copa do Mundo, e eu tô falando de quartas de final Brasil e França, não um joguinho qualquer, não era uma tarefa tão bonita de assistir. Não era, assim. O jogo foi feio. Esse jogo no foi geral. ruim, Se liga, pô. olha Falei isso com daqui, o você, Brasil fazendo foi a saída ruim. de bola e o Juninho Pernambucano Jogo nem vai tentar horroroso. construir. Ele vai procurar uma diagonal aqui. Se você for ver, beleza, até faz um certo sentido, né? O Ronaldinho belo tá esperando. tapa, inclusive. Isso rola muito no futebol atual também, procurar essa diagonal longa, mas a França vai ganhar. O pior pra mim não é nem isso, se liga. O lateral vem, o Ronaldinho fica de olho, o Cafu pega a bola e ele vem cobrar pro Ronaldinho. O Ronaldinho pressionado pelas costas pelo Abidal. Aqui do lado já tem o Maludá, tem o Makelele, tem o Thuram, tem o Galás, tá todo mundo, só tá o Ronaldinho livre e o Cafu resolve bater o lateral pra cá sem motivo nenhum. É como se o Brasil quisesse acelerar o jogo a todo momento, a todo custo. Mas não foi exclusividade da seleção não, tá? Aqui beleza, mais um lance do Brasil. E aí o Dida faz o quê? Bola longa, chutão, não vamos nem goleiro tentar naquela construir por época, baixo. fi. Bola longa, Tinha mais de uma vez, tocar sem não, muita a bola no vantagem, goleiro era pra colocar o literalmente Ronaldinho chutão no sempre. espaço ou pra dividir essa bola com o Abidal. Obviamente sem sucesso, né? O Abidal ganha, o Cafu ganha uma segunda bola, mas sem tanta vantagem. Aqui O Brasil Abidal deu também é um sorte de monstro, né, conquista velho? O no cara lateral. ganha todas, Esse pô. que era o mais bizarro. Os times tentavam a bola longa e ganhavam um escanteiozinho aqui, um lateralzinho ali, e isso parecia fazer sentido. Ó a França aqui, fazendo a mesma estratégia, pra mostrar que não era exclusividade do Brasil. Bola pela beirada, que é a saída até bonita, né, do Barthez, vê que tá pressionado, vê que os dois zagueiros estão pressionados e vai lá no Sayol na beirada, conduz, e ao invés de procurar alguma alternativa, e ó que a França tinha geralmente muita vantagem aqui pela beirada, teoricamente era um 3 contra 2, ó, Sayol, Ribéry e o Zidane aqui, contra esses dois caras do Brasil, Roberto Carlos tendo que saltar, e aqui me parece o Zé Roberto que tá aqui pela beirada, mas era um 3 contra 2, né, talvez precisaria de um Gilberto Silva fazendo cobertura, num zagueiro, mas muito longe. E aí o que o Sayol faz? Vou soltar na profundidade. E nem tem vantagem, essa né? bola Como no se o Henry. Henry tivesse emparelhado, quase ganhando, ou fosse 1 contra 1. Era 2 contra 1 e ainda tinha cobertura do lateral do lado oposto. A bola chega e a França ainda ganha o escanteio. E ó, o Henry sai até a pau. ainda ganhou a palminha do Henry ainda, velho. Tá beleza, como se fosse hein? assim, a solução do jogo. E aí, pra fechar, o mais bizarro é que a melhor chance da seleção começou com esse chutão do Dida, a bola encontra o Ronaldinho, é que o Ronaldinho era diferente também, mas ele vem dividir aqui com o Vieira, que era um pedrada monstro. que o Ronaldinho mata domina tá- a bola, meio que bate no Vieira, volta nele e ele consegue esconder a bola. Mas aqui não teve muita lógica, não é como se o Ronaldinho tivesse uma vantagem, fosse 1 contra 1, ainda tinha um lateral aqui na sobra. A bola chega, o Ronaldinho bate, muito bem, ele tenta o passe, não dá certo, e o passe também nem teria tanta vantagem, né? O Kaká passando aqui, mas beleza, a bola volta, o Kaká devolve no Ronaldinho e aí sim, né? Esconde bem a bola e aí esse Aos passe aqui é coisa trancos de e mágico, barrancos. né? Ele vê o Ronaldo infiltrando, vê que agora existe um espaço entre zagueiro e lateral, já que um dos zagueiros saltou no Kaká e ele solta a bola nesse Essa intervalo. bola é excelente, Escapa velho. um pouquinho do Ronaldo e ele vai tentar soltar na área. O Kaká
quase chega, mas acho que o zagueiro que toca antes acaba atrapalhando o Kaká. Mas até a melhor chance do Brasil veio de um lance meio nada a ver, chutando sem muito propósito. E é a parada que mais me pega, acha que a nostalgia a galera da pica, nostalgia que joguinho ruim volta deve lá ter atrás sido, e quer colocar como se todos os jogadores, todos os times fossem melhor do que os times de hoje. E eu não concordo, não acho que é muito bem por aí. Pô, o Ronaldinho jogou muita bola, o Ronaldo um dos maiores da história, o Zidane também, mas esses caras são mais exceção do que regra. E mesmo num jogaço com esses caras em campo, não tinha um joguinho tão vistoso, sabe? Não era circulação de bola, tentando um drible num contra um. Hoje em dia o futebol é muito mais tocado pra cá, pra lá, tá ligado? É um bagulho mais atraente, velho. Tá passar pelo meio da linha dos caras, era bola na profundidade, era tentar um passe arriscado, era uma inversão sem muito propósito, um chutão de um lado e de outro. Então, mais do que a gente chorar junto aqui nesse vídeo, e me lembrou meu aniversário de 9 anos lá atrás, é muito mais a gente entender que o futebol de hoje talvez tenha um potencial pra ser melhor do que o futebol de antigamente. Muito porque existe uma preparação maior, tá ligado? Taticamente. Futebol é bom demais, cara, só melhorou, rapaziada. Vamos aceitar que o futebol melhorou, porra. Os jogadores têm uma visão mais macro do jogo. Cara, eles olham não só o individual, né? É difícil pra eles olham o coletivo de uma forma mais legal de completa. assistir. Tem uma parada que me pegou quando eu olhei pra essa seleção brasileira, é que todo mundo aí tá aposentado, mas não teve um desses caras que virou técnico, né, velho? De cabeça, talvez só o Rogério Ceni no banco, mas eu acho que foi só isso mesmo. Mas e aí, me conta aí nos comentários, consegui mudar um pouquinho a sua visão sobre essa nostalgia do futebol? Eu já tinha um pouco essa visão e você ajudou a concretizar ela, cara. Lembrar um pouco do que foi a Copa de 2006 pro Brasil também? Manda esse vídeo pra um amigo nostálgico seu que ele vai ver o jogo de uma forma diferente. E outra dica é o seguinte, chama um parente seu, um irmão, um primo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, pra ver um desses outros vídeos aqui que tá aqui do lado. Minha avó não vai querer ver não, né? Mas tipo assim, talvez algum amigo, em algum momento, pode ser que aconteça.